As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de IPI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Mais uma vez, Luca, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou aqui, gente, fazer um resuminho do currículo extenso do Luca. O Luca Tcheru, ele está fazendo pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Louvain, que fica na Bélgica, né? Que é a pesquisa dele voltada, né, para a área de direitos autorais e ciência aberta. Ele é diretor executivo do Instituto Brasileiro de Direitos Autorais. Ele também atua como professor convidado nos cursos da PUC-Rio e da UFRJ na área de propriedade intelectual. Ele atua também em pesquisa, né, na área de direitos fundamentais e propriedade intelectual, nessa interface entre essas duas áreas. Ele é doutor em políticas públicas, estratégias e desenvolvimento pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele também fez um mestrado nessa mesma área. Ele tem LLM, que é um tipo de mestrado, né, pela American University, Washington College, dos Estados Unidos. E, além disso, né, ele atua como advogado. Luca, a palavra é sua. Obrigado, Aline. Super obrigado e também agradecer a OMP, a BPI, especialmente também na pessoa da Aline pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui aprendendo com os colegas e também compartilhando um pouquinho das perguntas que estão relacionadas a essa interseção que a gente tem entre IPI, inteligência artificial, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Considerando que é um tema bastante complexo, né? E a gente tem uma série de perguntas dependendo do direito de propriedade intelectual que a gente está endereçando, eu pensei em propor um recorte para essa conversa de hoje, um recorte temático no sentido da gente focar nos direitos autorais, né? Que quando a gente fala das patentes, são perguntas
muitas vezes diferentes das que a gente tem nos direitos autorais, e também da gente usar uma sistemática, né, que considere as diferentes etapas que a gente tem no processo de desenvolvimento, treinamento e utilização de um sistema de inteligência artificial, para que a gente possa, dentro de cada uma dessas etapas, trazer as perguntas que estão sendo comumente colocadas, né? Então, por exemplo, o uso de obras protegidas para treinar um sistema de inteligência artificial, a legitimidade desse uso, né? Então, isso estaria ali, talvez, numa etapa do input. Quando a gente fala também dos produtos que são gerados mediante o uso desses sistemas de IA, a gente também tem outras questões, né, a respeito de uma eventual proteção pela propriedade intelectual a esses produtos. E aqui eu vou chamar de produtos, né, porque para a gente evitar qualquer pré-concepção a respeito da proteção ou não. Então, quando criado por humanos, eu vou chamar de obras e, nesses casos específicos, vou chamar de produtos. Então, se existiria algum direito sobre esses produtos, caso positivo, se quem pertenceria à autoria, titularidade, também perguntas relacionadas a potenciais violações de direitos autorais contidas nesses produtos, né, no sentido que eles podem eventualmente estar reproduzindo, ainda que parcialmente, as obras que foram utilizadas no treinamento do sistema. E uma outra camada também é que diz respeito à relação dos proprietários desses sistemas, né, daqueles que fornecem, que disponibilizam esses sistemas, e autores, criadores, consumidores, de maneira geral. Então, quando a gente fala, né, do uso, por exemplo, de obras protegidas para treinar esses sistemas, hoje a gente tem uma questão que está sendo bastante discutida na literatura, no legislativo, a respeito de um dever de remuneração para os criadores quando esse uso é feito, por exemplo, para treinar sistemas como a gente tem os sistemas da OpenAI ou do Midjourney, sistemas que eles têm uma finalidade predominantemente comercial, né? E também outras questões relacionadas aos usuários desses sistemas. Então, quando a gente fala também do usuário, do consumidor que vai vir a utilizar esses sistemas e os riscos, eventualmente, que eles podem correr no que diz respeito à geração de algum produto que implique violação de direitos autorais. Então, a ideia é que a gente separe, né, organize, sistematize as perguntas de acordo com essas diferentes etapas e que a gente também converse com os objetivos os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também que a gente debata essas questões de acordo com esses diferentes objetivos que a gente vai tratar aqui hoje, principalmente aqueles relacionados ao trabalho e à inovação. Então, a gente vai tentar também organizar essas perguntas de acordo com esses objetivos, começando pelo objetivo que trata sobre, por exemplo, as condições de trabalho, né, e o desenvolvimento econômico. E aqui a ideia é que a gente foque, né, no trabalho criativo, que a gente fale do desenvolvimento econômico e do trabalho criativo, daquele trabalhador que cria, daquele trabalhador cujo produto, cuja obra que gera, né, pode vir a ter a proteção pelos direitos autorais. Mas isso é só um dos aspectos, né? Quando a gente fala sobre trabalho e inteligência artificial, é só um dos aspectos que devem ser discutidos e que é importante, né, que a gente considere, que a gente discuta, porque existem outros, como, por exemplo, as condições de trabalho em que profissionais que trabalham com a rotulagem, né, com tagueamento de dados, que eles estão expostos. Isso é uma questão muito séria, né, e que a gente já tem essa questão sendo exposta, sendo endereçada no sentido das condições de trabalho em termos tanto de valor, a concentração desses trabalhadores no sul global, as condições em que eles estão sujeitos, né, a esse trabalho, porque para o sistema, por exemplo, que é treinado com aprendizado supervisionado, entender se aquele conteúdo é ofensivo ou não, precisa ter um ser humano avaliando uma série de conteúdos e identificando aquele conteúdo como ofensivo ou não. Isso serve para conteúdo violento, não só para conteúdo que infringe direitos autorais, mas sim para uma série de outros conteúdos que isso tem um impacto muito grande, né? Uma pessoa que passa uma jornada inteira sendo exposta a esse tipo de conteúdo tem que ter ali um cuidado especial em termos de condições de trabalho. Então, o que a gente vai falar hoje aqui é um recorte, de novo, né, bastante específico, que diz respeito
a potencial substituição do trabalhador criativo, né? E outros aspectos que são de interesse aos direitos autorais, mas que eles são só um grãozinho de areia ali num mar, né, de questões a serem discutidas. Então, recentemente a gente teve a publicação do AI Index, né, pela Universidade de Stanford, e alguns dos itens que foram discutidos dizem respeito ao uso de IA no trabalho, né? Então, a gente vê, por exemplo, que a inteligência artificial, ela tem agregado ali maior produtividade, tá? Quando a gente fala principalmente de desenvolvedores de software, e que eles enxergam essas tecnologias, de maneira geral, como positivas, como ferramentas úteis ali para o seu trabalho. E quando a gente olha também os principais usos da IA generativa, né? Quando a gente fala também de trabalho, a gente vê, como o próprio nome IA generativa dá a dica, que muitos desses usos são usos, por exemplo, para criar imagens e vídeos, para criar textos. Então, são usos cujo o resultado esperado, né, uma imagem, um texto, uma música, um vídeo, aquele resultado ele pode vir a concorrer, por assim dizer, com obras criadas por seres humanos. E muitas vezes é uma concorrência que até que ponto essa concorrência é viável, é algo a se questionar, porque esses sistemas eles estão disponíveis ao grande público de maneira gratuita ou mediante pagamento, né, de algum plano premium, algum plano pro, mas se a gente colocar na ponta do lápis, às vezes pode sair mais barato contratar um plano premium do que, por exemplo, contratar um designer profissional. Então, é um risco muito grande. Então, quando a gente fala, né, de, por exemplo, o uso de obras humanas para treinar esses sistemas, não é só uma questão técnica ou uma questão jurídica, mas é uma questão também de políticas públicas, né? Qual é o papel do sistema de direitos autorais, considerando a situação em que esses sistemas são sofisticados hoje da maneira que são, porque eles foram treinados com muitas obras humanas. E esses sistemas, em última instância, podem acabar substituindo, né, ainda que de maneira parcial, os criadores humanos. Então, é importante a gente ter essa visão da dimensão política também da coisa, para além da dimensão técnica, né, como a gente tem nessa sistematização, ou da questão jurídica. E aí os problemas, as perguntas, né, são muitos. Como a gente viu, existem sim benefícios, a gente viu a questão da produtividade, mas aqui a ideia é mais a gente compartilhar algumas das perguntas que a gente enfrenta nos direitos autorais, né? Então, a gente tem perguntas não só no que diz respeito ao uso em si de obras protegidas para treinar esses sistemas, mas há, por exemplo, a geração de obras no estilo de fulano ou ciclano. Então, a gente sabe no direito autoral que estilo não se protege, o conceito não se protege, uma ideia não se protege. Mas, ao mesmo tempo, para eu gerar uma obra no estilo de fulano, teoricamente, aquele sistema tem que ter o conhecimento de como é a obra do fulano. É capaz de ele ter sido treinado também com as obras do fulano, né? E isso, em última instância, pode gerar uma substituição do trabalho do tal fulano. Além disso, a gente tem uma questão que aí fica mais para o final ali daquela etapa, né, daquele sistema que a gente comentou, que é a questão da memorização. Via de regra, esses sistemas eles não foram criados para reproduzir obras que fazem parte da sua base de treinamento, né, da sua base de dados de treinamento. Via de regra, eles não foram criados para isso. Mas muitas vezes não, mas algumas vezes foram percebidas, né, algumas reproduções, ainda que parciais, de obras que estavam na base de treinamento. Isso seria uma semelhança muito grande, né? Isso se daria por um fenômeno chamado de memorização, que a gente tem alguns estudos, né, que testam esses sistemas que, de certa forma, provocam ali algumas reações desses sistemas e acabam conseguindo, por assim dizer, demonstrar que em determinadas hipóteses, isso tem uma série de fatores que contribuem para isso, pode ocorrer a memorização. Então, pode ocorrer, não é algo impossível, de um produto desses sistemas acabar reproduzindo, ainda que parcialmente, ou acabar sendo muito semelhante a uma das obras que foram utilizadas para o treinamento, ainda que não seja o objetivo do sistema reproduzir ou fazer uma colcha de retalho do material de treinamento, tá?
Inclusive porque uma vez o modelo treinado, via de regra, não necessita mais das obras que foram utilizadas para o treinamento. Mas é uma questão que é importante a gente ter no radar. E aí, de forma a lidar com isso, a gente tem uma série de medidas legislativas e não legislativas, como no caso da tecnologia, né, que, por exemplo, buscam dar maior controle para o autor, para o titular de direitos. Uma delas é essa iniciativa da Spawning AI, que é esse protocolo AI-TXT, que, de certa forma, ele é um mecanismo, uma forma tecnológica da gente, na condição de proprietário de um website, deixar claro para os crawlers, para os sistemas automatizados que extraem conteúdo dos sites da internet, que eu não quero que o conteúdo do meu site seja utilizado para treinar um sistema de IA. Então, existem essas iniciativas no meio tecnológico. A gente vê também os próprios players desse mercado, né, se movimentando para lidar com algumas das questões relacionadas a direitos autorais. Então, empresas como a Get Images, eles têm a sua IA generativa, mas eles falam, olha, a gente não está treinando com obras protegidas. A gente vê que a Adobe e o seu sistema Adobe Firefly, ele teoricamente foi treinado apenas com obras licenciadas ou em domínio público, né? Seria o que eles chamam de um sistema commercially safe, um sistema que não teria esses riscos que a gente comentou de uma reprodução de uma obra protegida, né, que não estaria autorizada. E outras empresas vão até mais além, no sentido de oferecer um certo seguro e comentar o seguinte: se você eventualmente for acionado juridicamente, né, for receber uma ação judicial por uma violação de direitos autorais, a gente vai cobrir os custos dessa ação, no sentido que eles garantem, inclusive, a esse ponto. E ainda que seja absolutamente importante esse movimento que a gente vê dos provedores, né, no sentido de remunerar os autores, no sentido de utilizar as obras licenciadas, né, quando a finalidade é comercial e por aí vai, é importante também que a gente discuta isso no âmbito legislativo, né, porque, por enquanto, são medidas pontuais de algumas empresas que promovem essas medidas nos seus termos, né, mas é interessante que, para a gente ter uma proteção do autor, né, do titular, que essa remuneração ou que essa sistemática toda ela esteja clara também na legislação. E aí a gente vê, né, essa imagem ela traz algumas notícias, né, junto com ela. A primeira delas é que ela foi utilizada em uma competição, teoricamente por artes desenvolvidas por seres humanos, criadas por seres humanos. Outra notícia que ela traz com ela é que foi tentado o registro dessa imagem, né, no Escritório de Direitos Autorais norte-americano e foi negado. O pedido foi negado. Uma das justificativas é que, independente do fato da gente ter tido mais de 600 prompts, mais de 600 interações do humano com aquele sistema, isso não seria o bastante para justificar, por exemplo, o requisito da humanidade, da criação humana, né? Então a gente tem, e ainda que a gente tenha, por exemplo, julgados na China, julgados recentes do Tribunal da Internet de Pequim, dizendo que, dependendo dessa interação por meio de prompts, da quantidade, da qualidade, da complexidade, né, a gente poderia sim ter uma situação em que aquele produto seria protegido, e aí, claro, né, a autoria não seria do sistema, seria a autoria daquele humano que fornecer os prompts. Mas a gente vê que é um tema que está longe de ser definido, ainda que a gente tenha uma posição predominante. Uma posição predominante no sentido de não reconhecer esses sistemas como autores ou como inventores, né? A gente tem essa discussão também no meio das patentes, é um dos pontos de interseção entre as duas áreas, né? E um dos argumentos que a gente vê, principalmente na discussão sobre patentes, é que a identificação desses sistemas como inventores traria um incentivo para essa indústria de IA. Só que a gente vê que, independente dessa definição, independente dessa resposta, e inclusive com um movimento predominante no sentido contrário, né, de reconhecer que apenas humanos são inventores e autores, os investimentos em IA continuam explodindo, né, continuam sendo astronômicos. Então, não parece ser um obstáculo ao investimento e ao incentivo
a falta desse reconhecimento da IA como autora ou inventora ou de algum direito exclusivo adicional, né? A gente vê que, independente dessa definição, os investimentos continuam. A gente vê que no Brasil, né, isso está muito claro, por exemplo, na nossa Lei de Direitos Autorais, que a condição de autor ela é sempre do ser humano. Isso, inclusive, um recente enunciado também da Jornada de Direito Civil do CJF deixa claro também que a interpretação se mantém, inclusive, quando a gente fala de sistemas de IA com alto grau de autonomia. Tá? E também, por uma questão de transparência, eu devo dizer que eu fui o autor desse enunciado, então, assim, eu estou falando dele aqui, de certa forma, mas eu tenho que falar que eu tenho uma parcialidade perante ele. Mas é no sentido, até mesmo da gente se perguntar qual é o benefício que a gente extraria para a criação humana, para a criação de maneira geral, para a nossa indústria criativa, de reconhecer sistemas com algum tipo de direito, né? Então, essa é uma pergunta que é muito importante a gente se fazer. Quais são esses benefícios? Então, quando a gente fala do trabalho, e relacionado a esse objetivo número 8, né, a gente tem essas diferentes questões, e aqui são apenas algumas das questões que a gente discute, né, nos direitos autorais. Por exemplo, no input, o uso de obras protegidas para treinar sistemas de IA. O output, esse potencial dessa substituição da criação humana e do criador humano, né? E qual é o papel do sistema de direitos autorais quanto a isso? Muitas vezes a gente está animado, está no hype da discussão da inteligência artificial e acaba não considerando qual é o papel do sistema de direitos autorais como um todo, né? Não é que, por exemplo, não deva haver um incentivo a essa indústria de inteligência artificial. Deve haver, principalmente para a nossa indústria, né? Para a indústria nacional, para o nosso desenvolvimento. Mas qual é a melhor forma da gente fazer isso? Então, não parece ser essa criação de uma nova camada de direitos exclusivos ou de uma nova pessoa, por assim dizer, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre pesquisa e inovação mais para frente, mas é uma questão que aparece. E também, quando a gente vê essa relação maior, né, dos proprietários, dos fornecedores desses sistemas com a sociedade, com autores, criadores, usuários e por aí vai, é a importância da discussão dessa remuneração para criadores, né, pelo uso das suas obras, e aí que tá, é um uso que muitas vezes ele vai gerar em uma exploração comercial posterior, não da obra diretamente, mas é o treinamento para um sistema que vai ser utilizado para finalidades comerciais e de um sistema que pode concorrer, cujos resultados podem concorrer com as obras do ser humano, né? Então é uma questão que transcende talvez a discussão legal e também tem essa questão de política pública. Exemplos de mecanismos de remuneração já têm sido discutidos, né? Como, por exemplo, uma remuneração que pode ser revertida para um fundo, que esse fundo ele vai ser utilizado para, por exemplo, treinamento e atividades ali educativas para autores, para, por exemplo, utilizar novas tecnologias, ou um outro mecanismo de remuneração usando, por exemplo, uma forma de gestão coletiva. A gente tem uma série de ideias circulando, tanto na literatura quanto em projetos legislativos, né, que vale a pena a gente continuar esse debate. E aí, passando agora para esse novo ponto, né, que é discutir direitos autorais, inteligência artificial, sob a perspectiva não só agora do trabalho, mas da pesquisa e da inovação. E esse é um ponto que eu gosto bastante e também como pesquisador, né, me interessa bastante. E a gente vê o quê, né? E aí eu estou usando bastante o Global Innovation Index e o AI Index, são documentos recentes, né? O que a gente vê hoje é um aumento substancial, né, nos últimos anos das publicações, das pesquisas, das patentes envolvendo inteligência artificial. Infelizmente, quando a gente fala de Brasil, de América Latina, a nossa participação nesse aumento substancial de patentes é muito pequena, né? A gente vai ver que, em termos de literatura, para campos como a mineração de dados, a gente até está bem colocado. Mas é uma área que a gente pode, né, e tem todo o potencial para desenvolver mais. E aí, quando a gente vê o ranking de inovação, né, a gente vê que os países que estão no topo desse ranking são geralmente os países que a gente chama de desenvolvidos ou países do norte global. E é importante a gente lembrar, memorizar o nome de alguns deles,
porque a ideia aqui é a gente entender o grau de inovação desses países e a gente também estudar a legislação de direitos autorais deles para ver se é uma legislação que ela é convidativa à inovação, no sentido se é uma legislação que incentiva a pesquisa, ou se é uma inovação, por exemplo, é uma legislação que não tem qualquer limitação ou exceção quando se trata de pesquisa científica. Então é interessante, ainda que a gente não possa traçar uma relação de causalidade estrita, no sentido de que é isso que define que esses países são hoje tecnologicamente desenvolvidos, a gente tem literatura bastante para sustentar que a propriedade intelectual e a regulação em propriedade intelectual ela é muito importante para o desenvolvimento. Então, a ideia nesse item agora é a gente entender quem são esses países no topo do ranking de inovação e como esses países que estão no topo tratam a questão da pesquisa em sua legislação autoral, tá? Então, aqui também é só mais uma representação gráfica ali da concentração de modelos fundacionais, modelos de machine learning, que a gente vê que muitos daqueles países figuram aqui como países que concentram o maior número de modelos, né? E esse outro mapa agora a gente vai mudar para a parte da legislação. Esse mapa, ele é fruto de uma pesquisa, né? A gente publicou recentemente resultados na Science, mas ele é fruto de uma pesquisa que iniciou alguns anos atrás e que o objetivo da pesquisa era a gente analisar o grau de abertura ou a gente analisar o grau de permissibilidade de cada legislação ao redor do mundo, cada legislação autoral ao redor do mundo, no que diz respeito à pesquisa, ou seja, que tipo de uso está englobado dentro de uma limitação aos direitos autorais quando se trata de pesquisa. Eu posso fazer qualquer tipo de uso, eu posso usar só se eu for uma organização de pesquisa ou apenas um indivíduo. Então, a gente tem esse mapa, ele considera os usos, né? Se é só reprodução ou se eu posso compartilhar em alguma colaboração, alguma parceria tecnológica, né? Quem pode usar, então, se é indivíduo ou se pode ser pessoa jurídica, por exemplo, uma organização de interesse público, né? Quais são as obras que podem ser utilizadas? A gente encontrou que existem países, né, uma boa parte dos países, eles autorizam, por exemplo, o uso de obras literárias para fins de pesquisa, mas programas de computador estariam excluídos. Então, existe também essa restrição quanto ao tipo de obra que pode ser utilizada. E a gente tem, para a gente não se estender muito nesse trabalho específico, a gente tem dois extremos. Os países verdes, que são países em que, se você quer fazer pesquisa, você pode exercer qualquer uso, sendo indivíduo ou pessoa jurídica, e de qualquer obra. Tá? Isso estaria englobado dentro das limitações, ou seja, eu não preciso pagar ou pedir uma autorização prévia expressa. No outro lado do espectro estão os países vermelhos. São países que eles só implementaram basicamente o mínimo que é requerido pela Convenção de Berna, que no nosso caso seria, por exemplo, a limitação de citação ou de uso dos pequenos trechos, né? E que a gente vai ver que para mineração de textos e dados, para pesquisas intensivas em dados, isso é praticamente não tem como a gente, de maneira prática, conduzir uma pesquisa intensiva em dados que utiliza de análise automatizada. Então, são países extremamente restritivos quando se trata de pesquisa. Se a gente der um Ctrl F na legislação de direito autoral, a gente não vai encontrar menção à pesquisa, né, por assim dizer. A gente não tem uma limitação para pesquisa. Infelizmente, a gente tem uma série de outros problemas, não tem uma limitação para conservação, um tratamento de obras órfãs para os museus e instituições de memória também terem mais segurança jurídica, mas é um papo para outro dia. Então a gente vê que, infelizmente, o Brasil ele está dentre os países vermelhos. A gente vê que também existe uma concentração maior dos países vermelhos no sul global, enquanto no norte global existe uma concentração maior dos países verdes. A gente vê esses países que hoje são tecnologicamente desenvolvidos, né, que eles têm uma legislação mais permissiva no que diz respeito à pesquisa, que eu estou falando a todo momento de pesquisa, tá? E via de regra, pesquisa científica, muitas vezes. E aí, a gente também ficou interessado em entender como isso veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Se isso é algo do status quo, se isso é algo do cenário atual, ou se isso é algo que já vem de algum tempo. Qual é o movimento que a gente vê ao longo dos anos nas legislações, né? Então, o outro estudo, ele
buscou ali, a gente fez uma nova classificação e buscou entender ao longo dos anos qual é o movimento dos países no que diz respeito à permissão dos usos para fins de pesquisa. E a gente viu que, além dos países mais ricos serem países mais permissivos à pesquisa, viabilizarem mais usos, né, serem mais permissivos a usos para fins de pesquisa, existe também uma tendência nesses países de maior abertura nos últimos anos. Isso reforça também, de certa forma, os resultados de um estudo anterior que também viu essa tendência crescente de maior permissibilidade, um gap muito grande de países mais ricos e de países em desenvolvimento, como a gente vê, os países mais ricos são a linha verde nesse gráfico do campo superior direito. E aí, o que a gente fez no estudo recente? A gente usou esses dados do estudo da esquerda e trouxe uma lupa só para a América Latina para entender qual foi o movimento na América Latina. E, infelizmente, o movimento que a gente viu na América Latina foi de um movimento rumo a maior restrição. As leis de direitos autorais na América Latina, com exceção do Equador, desde 1990, elas caminharam a ser para um movimento de restrição no que diz respeito à pesquisa, ou seja, menos usos eram autorizados quando a finalidade era de pesquisa. E aí, a gente tem, dentro dessas limitações para fins de pesquisa, tem um subgrupo que são as limitações para mineração de textos e dados. A gente vai ver, basicamente, daqui a pouquinho, o que é mineração de textos e dados, mas, basicamente, é uma ferramenta de pesquisa importante, de análise automatizada de grandes volumes de dados, utilizada em pesquisa nas mais diversas áreas, também, principalmente na saúde, né? E a gente vê que os países, a gente vê desde 2018, um movimento muito grande dos países em mudar suas legislações para acomodar essas pesquisas intensivas em dados. A mineração de textos e dados, ela é, inclusive, um passo muito importante do treinamento dos sistemas de IA. Então, a gente vê que os países, de novo, né, existe uma concentração maior dessas limitações que existem hoje para mineração de textos e dados em países do norte global, países que são tecnologicamente desenvolvidos. A exceção seria o Equador, que a limitação deles a gente realmente entende que ela não viabiliza ali uma segurança jurídica necessária para o pesquisador, mas, via de regra, são limitações que são permissivas quanto à pesquisa. A gente vê, por exemplo, um dos casos mais citados é o da União Europeia. Eles têm duas cláusulas. Uma cláusula que diz: se você é uma organização de pesquisa e está utilizando obras protegidas para fins de pesquisa científica, ou seja, minerando, né, fazendo mineração de textos e dados e utilizando obras científicas nesse sentido, você está dentro da limitação, não precisa pedir autorização prévia expressa. Agora, fora desse cenário de pesquisa, aí sim, o titular de direitos ele pode exercer o opt-out, ou seja, de falar que ele não quer que as suas obras sejam utilizadas para treinar sistemas de IA. Então, existe um tratamento diferenciado quando a gente fala de pesquisa científica e, por outro lado, quando a gente fala de usos comerciais. E que é muito importante, a explosão que a gente teve dessa discussão de IA generativa gerou uma confusão muito grande que todo treinamento de sistema de IA deve ser remunerado. E não é, a gente vê isso, um movimento internacional, inclusive, de que existe essa diferença. Se eu estou usando para pesquisa, é um tipo de uso. Utilizando para fins comerciais, é outro tipo de uso. E tem outras distinções que a gente vai trazer aqui hoje também. E aí também outros estudos, né, analisam a permissibilidade das legislações quando a gente fala de mineração de textos e dados, qual o impacto que a gente tem na pesquisa em mineração de dados, né? Então é curioso, quase que um inception que eles fizeram ali no assunto, mas é interessante e a conclusão dos pesquisadores é no sentido de que em legislações que autorizam a mineração de textos e dados como limitação, a gente vê mais pesquisas, a gente vê mais research output, mais produtos de pesquisa. A gente vê uma relação, eles apontam, né, uma relação uma relação negativa entre direitos autorais mais restritivos e a produção científica. E aí, o que é, então, a mineração de textos e dados, né? A mineração de textos e dados, ela é esse processo de análise de grandes quantidades de dados, uma análise automatizada, né, que por um ser humano seria praticamente inviável. E é muito importante a gente entender qual é o produto esperado da mineração de dados.
O produto esperado é que, a partir dessa grande quantidade de dados, sejam extraídos padrões, ou informações a respeito daquela quantidade de dados como um todo, e não reproduções das obras que ali estão. Eu não estou fazendo um uso, como não é uma pessoa, um ser humano que senta e vai ler todos os livros que fazem parte daquela base de dados, até porque são milhares de livros. É extração de padrões e correlações, extração de informações, insights. Tudo isso não é protegido pelo direito autoral. Inclusive, a gente vê na discussão na literatura se seria até mesmo necessária uma limitação para a mineração de textos e dados, porque em algumas jurisdições os usos necessários não seriam o bastante para a gente falar em mineração, perdão, falar em limitação, tá? Mas isso também é um outro papo e, para a nossa realidade, eu acho que é interessante a gente falar da limitação com maior profundidade. E como é que a gente está, né? Em que pé a gente está nesse sentido? No Brasil, a gente tem no PL da inteligência artificial, no PL 2338, essa proposta de definição, né, de uma mineração de textos e dados, mineração de textos e dados, e a gente tem também uma proposta de limitação aos direitos autorais para mineração de textos e dados. E aí, fazendo parte daquele estudo que analisou, né, todas as legislações que estavam disponíveis no banco de dados da WIPO-Lex, eu consigo ver que a nossa proposta aqui, ela é bastante moderna, ela é bastante madura, de certa forma, demonstra um aprendizado com erros de outros países. Erros no sentido de, hoje, a gente cita muito a legislação da União Europeia como uma referência, mas existem uma série de críticas quanto à limitação que eles têm aqui. Eles dizem que a limitação deles é muito restrita, porque só permite a reprodução. E isso impacta negativamente nas colaborações entre universidades em pesquisas intensivas em dados. Então, a nossa limitação, ela é moderna nesse sentido que ela não limita apenas a reprodução. Ela fala, olha, são esses usos, mas desde que dentro desse contexto de mineração de textos e dados. E outra, ela traz uma outra camada, um outro limite, né, dentro dela, que é quem pode fazer isso? Organizações, instituição de pesquisa, jornalismo, museus, arquivos e bibliotecas. Então, deixa muito claro que são organizações de interesse público. As atividades que estão ali relacionadas são atividades de interesse público. Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, a gente não está falando de uma organização que, via de regra, vai estar aqui. Então, outro ponto que a gente tem é, de certa forma, essa regra dos 3 passos nos incisos. Essa limitação, ela só pode ser, uma organização só pode gozar dessa limitação se isso não prejudicar de forma justificada os interesses dos titulares, ou que isso não concorra com a exploração normal das obras. Então, mesmo ela tendo sido proposta antes da explosão da inteligência artificial generativa, ela, a meu ver, ela se mostra, inclusive, ela continua atualizada. Por quê? Se existe um risco de prejuízo aos autores ou aos titulares, a gente não pode gozar dessa limitação. Além disso, quem pode gozar da limitação são essas organizações de interesse público. Claro, existem algumas oportunidades de melhora, como, por exemplo, eu senti falta do pesquisador individual, do pesquisador independente. Se ele não está atrelado a uma organização, ele fica, de certa forma, com as mãos atadas. Mas, enfim, eu vejo que de forma, e é uma posição minha, pessoal, de forma geral, ela é bastante moderna, endereça problemas que o pessoal está debatendo aqui pra caramba na União Europeia e em outros países também. E, de novo, ela também está preparada para lidar com esses desafios da IA generativa, no sentido de uma empresa que usa da IA generativa para fins comerciais não pode se valer dessa limitação, não se encaixa. O uso que é feito não se encaixa aqui. Então, ela é interessante porque ela tem esse foco de fomentar pesquisa científica e também, por exemplo, combate a fake news, quando a gente fala de jornalismo, jornalismo investigativo. E aí, para a gente caminhando já para o final, né, tem mais 5 minutinhos e meio aqui, então vou já caminhar para as conclusões, mas a mineração de textos e dados, ela é muito importante, por exemplo, quando a gente olha para a saúde. Não só a inteligência artificial de maneira geral, né, mas se a gente der um passo atrás e lembrar do que aconteceu na pandemia, né, a gente vê que a própria identificação da pandemia, do aumento de casos e tudo mais, foi uma identificação que foi
feita, por assim dizer, utilizando dessas técnicas de mineração de dados. Antes mesmo da gente ter o anúncio, né, o reconhecimento oficial, esses sistemas de inteligência artificial eles já identificavam ali determinados padrões que levavam a essas conclusões que a gente veio a ter posteriormente. Quando a gente para olhar também a agenda de pesquisa, né, a gente teve um redirecionamento das prioridades de pesquisa, com toda a razão, muito grande, ou seja, diversas organizações públicas e privadas entrando ali de cabeça na pesquisa sobre Covid. E a gente vê que hoje, né, só nesse repositório, né, de pré-prints, a gente tem quase 30 mil artigos. Se a gente limita a nossa busca para o período de um ano, entre fevereiro de 2020 e 2021, a gente tem quase 13 mil resultados só para esse repositório. E por que é importante a mineração de textos e dados? Porque nenhum ser humano seria capaz de ler todos esses artigos e de extrair as informações, padrões e eventuais insights que poderiam estar dentro desse conjunto de maneira orgânica, né? É necessária essa análise automatizada. Então, a gente vê que existe, e de novo, o que a gente extrai com o uso da mineração de textos e dados são padrões, correlações, informações. Não é algo capaz de gerar um produto concorrente, né, com o do ser humano, nesse caso da pesquisa que a gente está comentando. Daí a importância da gente trazer essa distinção. Quando a gente fala de regulação de inteligência artificial pelos direitos autorais, é importante a gente entender qual é a finalidade. Porque, por exemplo, no TDM, o uso da mineração no contexto da pesquisa, eu estou mais interessado com esses insights, esses padrões. Enquanto que a operação de um sistema de IA generativa, ele vai ter como o principal resultado esperado, aí sim, um produto que pode vir a concorrer com obras humanas, com obras de criadores humanos. E isso para o direito autoral, a meu ver, tem uma diferença muito grande, traz uma diferença muito grande, né? Tanto em termos legais como em termos de políticas públicas. E é importante também deixar claro que, sim, a mineração de textos e dados, ela é um processo importante no treinamento de sistemas de IA de maneira geral, inclusive de IA generativa. Então, por isso que é importante a gente falar da finalidade. Qual é a finalidade? É para treinar um sistema de IA generativa com fins comerciais, ou é, por exemplo, para extrair essas informações de um conjunto de dados para fins de pesquisa científica por uma organização de pesquisa, né? E aí, a gente tem na dimensão da pesquisa e da inovação, né, a importância dessa distinção que a gente faz entre finalidade de pesquisa ou de interesse público e também de atividade de mineração de textos e dados em si para a operação de sistemas de IA generativa. Por quê? A gente vê que esses países que estão no norte global, hoje considerados tecnologicamente desenvolvidos, eles podem fazer essa pesquisa, eles podem fazer esse treinamento do sistema deles. Eles treinam os sistemas deles, inclusive, muito provavelmente, com as nossas obras, com as obras dos nossos autores, né? Seja para fins de pesquisa e, dependendo do país, para outras finalidades também. Então, é importante, né, e passando agora para as conclusões, que a gente tenha essa distinção, que a gente também reconheça, né, e revisite, se for necessário, qual é a intenção, qual é o objetivo dos direitos autorais, né? Então, a meu ver, e de novo uma posição pessoal minha como pesquisador, que seria o contínuo incentivo à criação humana, que nesse sentido, ao invés da gente criar um novo direito ou chamar um sistema de inteligência artificial de autor, mudar a lei para fazer isso, ao meu ver, faz mais sentido a gente discutir limitações para fins de pesquisa, a gente discutir, por exemplo, remuneração para os autores e criadores, que é algo que já é devido há muito tempo, antes mesmo da discussão de inteligência artificial. Que a gente considere essas diferentes finalidades para que a gente não limite, não sufoque a pesquisa, porque se a gente sufoca a pesquisa no Brasil, podem acontecer algumas coisas. Primeiro, nenhuma empresa vai querer treinar os seus sistemas no Brasil, porque a gente não tem uma legislação, e eu falo empresa no sentido de organização de pesquisa, tá? Não vai querer treinar os seus sistemas aqui. Então, o pesquisador, ele ou vai querer ir para fora, ou ele vai ficar prejudicado porque nenhuma organização de pesquisa estrangeira vai querer ter um risco de se encontrar numa posição de violação de direitos autorais. Outro problema, com isso, se a gente não puder treinar os nossos sistemas, desenvolver a nossa indústria,
A nossa indústria e as nossas organizações de pesquisa, os nossos pesquisadores, vão ter que se valer de modelos já treinados, o que levanta várias outras bandeiras vermelhas, por exemplo, o risco de enviesamento, né, do bias, pela opacidade, a gente não sabe com que eles foram treinados. Culturalmente, isso também é questionável se é bom ou não, porque vão ser treinados com textos, com elementos culturais de outros países que não o nosso. Então, tanto de uma perspectiva, por exemplo, da saúde, a gente tem questões de doenças negligenciadas que não são de interesse de outros países e que seria interessante que a gente endereçasse isso nos nossos sistemas. A questão linguística também, se a gente usa o chat GPT para o inglês e para o português brasileiro, a qualidade é totalmente diferente, né? E aí, eu acho que a questão mais importante, né, é que hoje o direito autoral ele está numa posição que é muito mais do que regular o uso o uso do produto da expressão, o produto da criação do espírito humano. Ele é muito mais do que isso. A partir do momento que a gente fala dos direitos autorais como a regulação que vai determinar o que pode ser feito no treinamento de sistemas de IA, a gente pode determinar, inclusive, o desenvolvimento da nossa indústria de IA, o desenvolvimento da nossa ciência, da nossa pesquisa interna, quando a gente fala de sistemas de inteligência artificial. O direito autoral ele já teve essa posição em outros momentos da história e está tendo de novo, que é uma posição muito maior do campo das artes, do campo no sentido de regular só o uso daquela expressão, mas sim de poder determinar o nosso desenvolvimento científico e tecnológico também. Por isso que, a meu ver, a gente tem um passo muito bacana ali com o PL 2338, né? Mas, claro, hoje com a IA generativa, outras questões se fazem relevantes, como a questão da remuneração dos criadores e outras questões relacionadas à responsabilidade e transparência desses agentes que estão oferecendo serviços utilizando sistemas de IA generativa. Aline e a todos eu peço perdão, eu passei um pouquinho do tempo, uns 3 minutinhos, mas eu estou à disposição de vocês para a gente continuar trocando essa ideia via e-mail, LinkedIn ou por aqui também. Muito obrigado pelo espaço e estou ansioso para aprender com vocês também. Luca, muito obrigada. Eu que peço imensas desculpas, porque a gente hoje acabou passando muito do tempo, mas, como eu te falei, eu não tive a coragem, de encurtar a fala de ninguém, porque um, um dos objetivos desse curso aqui de certa forma, dar espaço, né, para todos aqueles que normalmente não têm espaço para falar nessa área de PI. Perfeito. Obrigada por topar o desafio de falar de ODS e inteligência artificial. Eu tenho opiniões muito fortes sobre esse projeto de lei, a gente conversou sobre isso, mas eu concordo em linhas gerais contigo de que não é para criar um novo direito. Eu só acho que esse projeto falhou em falar de remuneração, falar de outras questões que são muito relevantes em direitos autorais. É oportunidade, poderia ter sido endereçado. E dentro aqui do espaço limitado de tempo que a gente infelizmente tem, eu vou privilegiar uma pergunta que foi feita antes, porque também tem a ver com o tema de ODS, que é da Monique. Eu vou pedir para quem tiver pergunta para o Luca que, por favor, envie para ele por e-mail. Ele é super acessível, foi um querido comigo, a gente conversou bastante sobre essa apresentação. Mas ela pergunta aqui, pensando com conexão com ODS, como é que a IA pode trabalhar, por exemplo, para reduzir a pobreza? Você consegue, de alguma forma, pensar em como grupos minorizados poderiam ser, de alguma forma, contemplados pela IA? Olha, essa é uma excelente pergunta, tá? Eu gostaria de ter essa resposta, Monique, porque todos os ângulos que tu trouxe ali, né? A questão das minorias, a questão também da pobreza, são muito relevantes e a gente vê que hoje, quando a gente olha para quem concentra, né, esses grandes sistemas de IA, porque é muito caro treinar um sistema dessa magnitude, né? São milhões, centenas de milhões de dólares, então não é todo mundo que poderia ter o seu próprio sistema, o seu IA, sistema de IA para chamar de seu, a gente tem um controle maior sobre isso.
Então, a gente tem algumas discussões e existem pesquisas do que é chamado, linhas chamadas, por exemplo, de AI colonialism, ou seja, também essa questão de colonialismo no meio de IA, essa questão também, existem pesquisadoras que estão trabalhando também na questão de racismo algoritmo e tudo mais, que são questões que a gente tem que definitivamente endereçar, e eu acho que a importância, e aí falando uma área que eu tenho um pouco mais de segurança para falar, que é essa questão dos direitos autorais, quando a gente fala da importância da gente poder treinar os nossos próprios sistemas, é inclusive para, de certa forma, endereçar essas questões. Questões que elas são, como eu falei das doenças negligenciadas, elas são centrais para nós brasileiros, né, como uma nação e tudo mais, e que não necessariamente estão dentre as prioridades daqueles que, de certa forma, são os proprietários dos grandes sistemas. Então, eu acho que passa um pouco por isso, e também é uma mudança também em termos de cultura, né, da importância da gente ter equipes de treinamento e desenvolvimento que reflitam essa diversidade que a gente quer ver nos resultados. Inclusive, a questão do perigo da gente importar sistemas que já são pré-treinados, né? Tem um pouco disso, como é que a gente vai controlar essa questão do enviesamento e evitar a perpetuação de todos os preconceitos que a gente vê em uma série de resultados desastrosos, né, de aplicação de inteligência artificial, mas eu sei que tem pessoas que sabem muito mais do que eu nesse tema, por exemplo, a Bianca Kremer, ela tem uma pesquisa super interessante sobre racismo algoritmo, que eu acho que vale muito a pena acompanhar também. Então, assim, na parte do direito autoral, eu me sentiria confortável mais para falar um pouquinho sobre isso, mas eu vejo que isso faz parte também de um plano, de uma questão maior da gente ter um pouco mais de controle e da gente empregar essas tecnologias para as nossas necessidades, né? Para que a gente possa endereçar essas questões. Não é à toa que a gente vê nesses estudos sobre as condições de trabalho, de treinamento, de tagueamento, né, de rotulagem, que muitos dos países que concentram esses trabalhadores são países do sul global, porque às vezes paga-se, por exemplo, $1 pela hora trabalhada. Então, são questões que, de novo, a gente tem que olhar com bastante cuidado para evitar que se aprofundem ainda mais esses abismos, né, que a gente tem entre diferentes nações. Aqui a gente falou de algo da pontinha do iceberg, que é a parte do desenvolvimento tecnológico, a parte da questão da pesquisa, mas tu trouxe questões que estão ali no coração, né? Então, desculpa se eu não consegui dar uma resposta 100% satisfatória, mas é, eu gostei muito da tua pergunta. Eu acho que deveriam ser as nossas prioridades para a gente treinar os nossos sistemas, né? Gente, por conta de comentário da hora, até só fazer uma breve explicação. Quando a gente conversou sobre a apresentação, eu pedi para ele focar em dois ODS específicos. Primeiro, porque, a pesquisa dele é sobre mineração, então ele tinha, obviamente, que falar de mineração e pesquisa. E dois, saiu uma declaração semana passada de diversos órgãos que representam artistas, criadores de um modo geral, com relação ao projeto do Senado e as emendas. Recomendo que leiam. Eu não só tenho opiniões fortes sobre o projeto original, que dirá sobre as emendas, mas justamente buscando a questão da remuneração dos autores, porque todo mundo pensou nas big techs e ninguém pensou nos artistas, quando foi fazer o PL de direito autoral, da inteligência artificial. E essa é uma questão que eu pedi especificamente para o Lucas endereçar, né? Que o sistema de direito autoral, gente, ele é centrado no ser humano, não podemos esquecer disso. Está inclusive na nossa Constituição. Então, ao invés de a gente ficar criando direitos sui generis, por que que a gente não aproveita o que a gente já tem e remunera como deveria ser quem cria? É isso. E eu vou agradecer demais ao Luca e passar a palavra para a Isabela, que a gente já estourou muito tempo hoje, que a gente também teve uns probleminhas técnicos, Isabela, no início, e o Mohamed teve que gravar a apresentação, a gente conseguiu voltar depois de um tempo, mas deu certo. Nossa, que pena, justamente no dia que estava todo mundo numa reunião de equipe aqui, deixando a Aline sozinha na roubada. Poxa vida. Tá, vamos ver se a gente consegue agora não te deixar te abandonar mais. Luca, segunda vez, né? Aqui no Summer School com a gente. Da primeira vez ele falou de programas Feliz de da vida. computador, de videogames, né? Uhum.
foi bem inspirador também, e dessa vez também, de novo, né? Você sempre mudando, se atualizando aí, compartilhando esse conhecimento com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para todo mundo aqui, agradecer a presença de hoje, né? A gente teve uma presença bem boa, até mais tarde, né? Também, então não vou me adiantar muito, não vou me estender muito, só pedir para todo mundo lembrar de, por favor, responder o formulário de avaliação do curso, porque isso é um feedback super importante para os professores. É legal colocar aqui no chat assim, excelente palestra, mas é mais legal ainda colocar aquilo por escrito, né? Porque eles recebem esse feedback, tá? Então, obrigada e até amanhã, 9 horas estaremos aqui. Amanhã, gente, também terá tradução simultânea, porque o primeiro painel, inclusive, tem uma pessoa que vai falar em inglês, que é Mary, que é funcionária da OMP. A gente começa com indicações geográficas e marcas coletivas do norte do Brasil. A gente faz uma pausa, aí passa para 2 estudos de caso. Um voltado a jovens designers e o outro sobre letramento em marcas para empreendedores da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, contamos com vocês amanhã, começando com a Sheilinha, da Embrapa Amazônia Sheilinha! Oriental, Ex-aluna também. ex-aluna, e com a Mary, que vem representar a OMP, falando sobre a marca coletiva da Floresta Nacional de Tefé. Gente, obrigada, até amanhã, e mais uma vez desculpem pela questão do horário, tá bom? E pelos problemas técnicos. Um abraço, tchau, tchau. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.